Alô amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa de atualidade aqui da Voz da América, que acontece de segunda a sexta-feira. Uma das pessoas, um dos colegas da nossa equipa, faz companhia ao amigo internauta durante 30 minutos com notícias de todas as partes do mundo. Eu sou o Amâncio Miguel e estarei na sua companhia nos próximos minutos, neste dia 19 de agosto de 2021. Em termos de celebrações, não tanto. Este foi o dia designado a memória do ataque à bomba 19 de agosto de 2003 ao canal Hotel em Bagdade, Iraque, matando 22 pessoas, incluindo o chefe da ajuda humanitária no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Em 2009, a Assembleia Geral das Nações Unidas formalizou este dia como o Dia Mundial da Humanidade, recordando Sérgio Vieira de Melo, um diplomata brasileiro que teve o seu último posto no Iraque e foi lá onde perdeu a vida. Há um filme sobre Sérgio Vieira de Melo e também dizer que Sérgio Vieira de Melo, entre outras partes do mundo, quando mais novo, trabalhou em Moçambique. Em termos de títulos de destaque nas notícias, julgamento do caso Dívidas Ocultas começa na segunda-feira em Maputo, Moçambique. Militares americanos no Congo para combater milícia jihadista. E Igreja Universal do Reino de Deus em crise no Brasil com a perda de fundos coletados em Angola. Vamos exatamente em termos de notícias começar com esta da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, que vive uma crise no Brasil desde que a sucursal de Angola vem enfrentando denúncias e expulsões de membros brasileiros. A Voz da América, através do seu correspondente no Brasil, apurou junto a fontes dentro da instituição brasileira que mais de 3 mil pastores foram demitidos das suas funções nos últimos meses devido à crise financeira dentro desta igreja. Tudo isso porque a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus viu os recursos baixarem desde que os pastores angolanos tomaram controle dos templos no país. A igreja em Angola gerava mais de 400 milhões de reais anuais para os cofres do líder Edir Macedo, uma das maiores arrecadações da igreja fora do Brasil, o equivalente a mais de 74 milhões de dólares por ano. Sem estes recursos, a operação brasileira sofre o impacto. Além disso, a igreja também viu a redução dos dízimos dos seguidores, já que muitos fiéis perderam o emprego durante a pandemia da Covid-19. Esta semana, a Voz da América revelou que a Procuradoria-Geral da República de Angola acusou vários membros da igreja de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. O inquérito aponta que o bispo Honorton Gonçalves, ex-representante máximo da Igreja Universal em Angola, e outros 3 representantes do topo da Igreja e da TV Record são apontados como os principais operadores do suposto esquema. Nenhum deles tem em Angola, pelo que será difícil julgá-los. Informações da Procuradoria-Geral da República de Angola mostram que grande parte do que era arrecadado com doações e dízimos não ia para a conta bancária da Igreja Universal naquele país, portanto em Angola. O dinheiro dos fiéis era convertido em dólares no mercado paralelo e enviado para o Brasil ou transportado em carros de luxo para a República da África do Sul. Procurado pela Voz da América, a Igreja Universal ainda não comentou. Esta é uma notícia que estamos já a seguir tanto no Brasil como em Angola e na nossa página www.voaportugues.com pode obter mais detalhes sobre o desenrolar desta história relacionada com a Igreja Universal de Angola e do Brasil, com receitas de 74 milhões de dólares anuais que saíam de Angola de forma ilícita para o Brasil, o que, perdendo estes fundos, aquela igreja fundada pelo brasileiro Edir Macedo acaba enfrentando uma crise no Brasil. Esta também é uma notícia que está disponível nas nossas plataformas de áudio. Pode seguir a emissão vespertina
por exemplo, de ontem aqui na Voz da América, na parte dedicada a Angola, e pode encontrar esta notícia em formato áudio. E hoje, na segunda parte da emissão dedicada aos outros países, a todos os países de língua portuguesa, esse também será o destaque. A nossa emissão de rádio começa às 18 horas de Angola, 19 de Moçambique, 17 de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde de Cabo Verde. E a propósito de Cabo Verde, hoje iremos destacar, numa reportagem do nosso correspondente Eugênio Teixeira, as candidaturas ao posto de presidente. As eleições presidenciais em Cabo Verde terão lugar no mês de outubro deste ano e o processo de apresentação de candidaturas praticamente termina hoje e Eugênio Teixeira vai trazer quem são essas figuras que querem concorrer ao posto de Presidente da República em Cabo Verde e qual é a sua visão para os anos de mandato, caso sejam eleitos. Antes de passarmos para a notícia de Moçambique, que tem a ver com o escândalo das dívidas ocultas, vou aqui espreitar no nosso espaço de interatividade os nossos amigos que estão conosco. Temos o Negrinho Mars, que diz que está ligado, o Mamad Iqbal Daoud, a partir da terra do coco, a terra dos bons sinais, aliás, o Rio dos Bons Sinais, que é Quilimane, em Moçambique, diz também alô, a Voz da América, ao Mamad Iqbal Daoud e ao Negrinho Mars, muito obrigado por terem sido os primeiros, e o Sebastião Domingos Simão diz que o som não se ouve muito bem, vamos ver se melhoramos o som ou projeto melhor a voz. Obrigado, Sebastião Domingos Simão, por esta alerta da questão do som. O Onício da Silva diz boa tarde à Voz da América e manda um abraço de Nampula, Moçambique, de onde ele nos segue. Vamos voltar às notícias e vamos exatamente a Moçambique e vamos falar deste caso das dívidas ocultas. Inicia na próxima segunda-feira o julgamento das chamadas dívidas ocultas contraídas entre 2013 e 2014 durante o último mandato presidencial de Armando Emílio Guebuza. Durante pelo menos 45 dias, o recinto da cadeia mais protegida do país, mais conhecida por BO, na província de Maputo, ali perto do estado da Machava, vai ser o palco de julgamento mais aguardado nos últimos anos. Em causa está um processo que tem como causa cerca de 2 mil milhões de dólares de empréstimos contratados em bancos europeus, nomeadamente através do Credit Suisse, com aval do Estado, com contornos que começam com a falta de transparência e violação de procedimentos legais. Segundo a argumentação para o que acabou sendo um calote, o valor devia ser usado para o financiamento de empresas de segurança costeira e pesca de atum, mas o valor acabou diluído em esquemas que envolvem o pagamento de subornos, comissões em outras situações mal esclarecidas, segundo constatou um relatório da Auditoria Internacional realizado pela empresa Kroll, de consultoria de riscos, a pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique. No banco dos réus estão arrolados 19 pessoas que vão desde alegados lobistas como Teófilo Nhangumel e Bruno Tandane, antigo diretor da Secretaria Nacional Gregório Leão, personalidades como conexões políticas como Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente da República Armando Emílio Guebuza, Inês Moiane e Renato Matus, antigo secretário e assessor, respectivamente, de Armando Guebuza. Venâncio Mondlane, economista e parlamentar, que desde a primeira hora bateu-se pelo esclarecimento do calote, olha para a fase que vai iniciar com expectativa, mas diz que, para além de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, considerado o rosto mais visível do crime, há mais figuras-chave que faltam no xadrez do que estarão no banco de réus. Esta é uma reportagem do William Mapote, a partir de Maputo, que estará em destaque dentro de horas na nossa página da internet e também na emissão de rádio que para Angola começa às 18, para Moçambique às 19, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 5 da tarde e Cabo Verde às 4h30 da tarde. Estamos na internet em www.voaportugues.com e também através das estações de FM que colaboram conosco para passar esta informação. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América
tem o seu próprio retransmissor. Vamos agora passar para breves notícias aqui dos Estados Unidos, dizer que militares de operações especiais americanos chegaram ao leste da República Democrática do Congo para ajudar na luta contra uma temida milícia jihadista que tem santuário nos parques naturais da região, disseram fontes norte-americanas e congolesas. O gabinete do presidente do Congo, Félix Tshisekedi, disse no domingo que Kinshasa tinha autorizado o destacamento em apoio do exército congolês contra os rebeldes das forças democráticas aliadas. Desconhece-se a dimensão do contingente. Segundo a presidência, a missão está prevista para durar várias semanas e terá como alvo aquelas forças democráticas aliadas descritas como um braço do grupo Estado Islâmico. A força faz parte de uma coligação global contra o Estado Islâmico. Notícias aqui na Voz da América. Continuamos com notícias aqui dos Estados Unidos. A administração do presidente Joe Biden exigirá que equipas de lares de idosos sejam vacinadas contra a Covid-19 como condição para participar nos programas Medicare e Medicaid. São programas de apoio à saúde, disse o presidente Joe Biden na quarta-feira. Por outro lado, incêndios florestais no norte da Califórnia continuaram a aumentar na quarta-feira com ventos fortes e imprevisíveis, tornando o combate difícil. Um tribunal de recurso aqui dos Estados Unidos manteve na quarta-feira a proibição no Texas de um dos procedimentos de aborto mais comuns no segundo trimestre, conhecido como dilatação, colocando em vigor as restrições promulgadas pelos republicanos. Inundações generalizadas e deslizamentos de terra causaram problemas em grande parte da região dos Montes Apalaches depois da passagem da tempestade Fred. Procuradores do Canadá disseram que a defesa do diretor financeiro da empresa Huawei de telecomunicações, que é da China, Meng Wanzhou, falhou nos factos e na lei, já que as audiências na sua tentativa de extraditá-lo para os Estados Unidos terminaram na quarta-feira. Dentro de minutos, vamos falar da situação no Afeganistão, a situação da ocupação das principais cidades, incluindo Cabul, a capital, pelo movimento talibã. Mas para já, vamos uma vez mais ao contacto dos nossos amigos aqui no Facebook. Já havíamos conversado com o Aunício da Silva, que é um jovem jornalista de Nampula, isto a norte de Moçambique, que faz uma saudação à Voz da América. Se calhar, Aunício, dizer o que é destaque aí em Nampula, como é que está a luta contra a Covid e como é que é também o convívio político. Sabemos que a cidade de Nampula, que é a terceira mais importante de Moçambique, tal como a da Beira, são geridas por partidos que não estão no governo central. A Beira é gerida pelo Movimento Democrático de Moçambique e a cidade de Nampula pela Renamo, e no início havia algumas fricções. Como é que está a gestão de Nampula? Como é que é o convívio político? Um comentário basta ao Aunício da Silva em relação a isso. A cobrir a atualidade na província de Nampula, temos como correspondente a Dina Sualerre, que aliás tem como uma das últimas reportagens uma abordagem à questão dos deslocados da insurgência que estão naquela província. Nampula, por ser paredes meia com Cabo Delgado, acaba acolhendo uma boa parte dos deslocados que fogem da insurgência, em particular nos distritos atingidos pelos ataques. Estamos a falar de Palma, de Mocimba da Praia, por exemplo. O Estevão de Mileto segue a Voz da América, não diz de onde, mas faz questão de dizer que está ligado. Temos também a Maria de Lourdes Moreira, que diga-se que é uma figura bem presente. Obrigado pela audiência, Maria de Lourdes, e está aqui nos Estados Unidos, concretamente em Utah. O Sebastião Domingos Simão diz: bom dia, companheiro, já está ligado à Voz da América a partir de Lisboa, a capital de Portugal. Paz, 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 paz para o mundo inteiro, basta de sangue. A clássica do Sebastião Domingos, que deixa para todos e diz: boa quinta-feira abençoada, e aqui vamos. De facto, aqui vamos, seguimos trabalhando, fazendo a nossa contribuição de cada um
dos lados onde nós estamos. Domingos Fedias Julai diz boa tarde à Voz da América. Ele também faz questão de dedicar uma mensagem aos fiéis internautas da Voz da América. Ele também é um deles. O Afonso Casquinho diz que agradece pela atualidade. Vamos daqui a pouco voltar a mais contacto com os nossos amigos, mas para já vamos continuar com mais notícias e vamos exatamente ao Afeganistão. Vamos ao Afeganistão porque o Talibã está a agir, dizem notícias, rapidamente para lidar com a governação, segurança e desafios relacionados à reconciliação com ex-inimigos, poucos dias depois de recuperar o poder em Cabul, a capital, e anunciar que a guerra acabou. Delegados do grupo insurgente, incluindo o líder da aliada rede Haqqan, listada pelos Estados Unidos como uma rede terrorista global, visitaram residências de importantes figuras políticas na capital afegã na noite de quarta-feira. O ex-presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, e Abdullah, parceiro da coligação do autoexilado presidente Ashraf Ghani, estão entre os que hospedaram líderes talibã, que receberam líderes talibãs nessas visitas. Eles trocaram opiniões sobre a segurança dos cidadãos em Cabul e em todo o Afeganistão, unidade e cooperação para o futuro do país. Este é o teor de um tweet de Abdullah na quinta-feira sobre a tal reunião. Abdullah escreveu no Twitter que Khalil al-Rahman Haqqani, declarado terrorista global por Washington em 2011, liderou a delegação do Talibã e observou que o presidente do Senado afegão, Fazal Ahid Muslimmar, também estava presente, entre outros. Numa aparente tentativa de enfatizar a importância de um sistema de governação inclusivo, Abdullah disse que a história mostra que, na ausência de justiça social, fornecer segurança e fortalecer a unidade nacional é impossível. Houve relatos, entretanto, esporádicos de combatentes do Talibã reprimindo violentamente os manifestantes, com pelo menos 3 pessoas mortas na cidade de Jalalabad na quarta-feira. Abdullah tweetou ainda que o Sr. Haqqan garantiu aos participantes que trabalharão arduamente para fornecer a segurança certa para os cidadãos de Cabul e pediu ajuda e apoio dos líderes políticos e anciãos do país para fornecer a segurança para as pessoas. Falamos do Afeganistão. Vamos agora novamente para notícias do continente africano e começamos no ocidente de África, Burkina Faso. O presidente deste país declarou 3 dias de luto nacional a partir desta quinta-feira, após suspeitos jihadistas terem morto 47 pessoas, incluindo 37 civis, num ataque no norte do país. O ataque foi o último derramamento de sangue numa área assolada pela violência descrita como islamita. A área situa-se na famosa zona das 3 fronteiras, onde o Burkina Faso se encontra com o Mali e o Níger, um foco da violência jihadista que assola a região mais vasta do Sahel na África Ocidental. Foi o terceiro ataque de grandes proporções a soldados burkinabes nas últimas 2 semanas. Estes ataques, juntamente com a violência intercomunal, deixaram mais de 1.400 pessoas mortas e obrigaram 1.300.000 a abandonar as suas casas, de acordo com estimativas oficiais. Não longe do Burkina Faso, na Gâmbia, o ministro da Saúde, Ahmadou Lamine Samaté, avisou na quarta-feira que o vírus da poliomielite está a circular no país, comprometendo-se a realizar campanhas de vacinação maciças para erradicar aquele vírus. A poliomielite é uma doença infecciosa causada por um vírus que ataca o sistema nervoso e pode levar a uma paralisia irreversível. Prejudica principalmente crianças, mas pode ser prevenida com uma vacina altamente eficaz e muito barata. Em agosto passado, a Organização Mundial da Saúde declarou que o vírus selvagem da poliomielite tinha sido erradicado em todos os 47 países da região de África, após 4 anos sem novos casos e com um grande esforço de vacinação entre as crianças. A Gâmbia, que fica ali perto do Senegal, uma antiga colónia britânica rodeada, tal como dizia, pelo Senegal, tinha sido declarada livre da poliomielite em 2004. Descendo da África Ocidental, mais para a Oriental e Central, o Quênia vai prolongar o recolher obrigatório noturno e reforçar outras restrições
para contrariar um aumento exponencial dos casos da Covid-19, anunciou o governo. O país assistiu a um pico nos casos de coronavírus devido a reuniões de massas e a mais pessoas que desrespeitam as diretrizes sanitárias, disse o presidente Uhuru Kenyatta numa declaração. Kenyatta disse ainda que eram necessárias medidas rigorosas para evitar que o já tenso sistema de saúde ficasse completamente sobrecarregado. O atual recolher obrigatório a nível nacional de 22, entre as 22 e as 4 da manhã será prolongado por mais 2 meses. Todas as reuniões públicas, incluindo comícios políticos, serão suspensas, enquanto os casamentos e funerais terão um limite máximo de 100 participantes. A menos de um ano das eleições gerais, os políticos quenianos têm vindo a organizar comícios que atraem milhares de pessoas, apesar de tais eventos terem sido proibidos, e diga que são os políticos que tomam essas decisões também. No total, o Quênia registrou mais de 224 mil casos e quase 4.500 mortes, de acordo com estatísticas do governo de Uhuru Kenyatta. Vamos agora novamente, antes de seguir para outras notícias e também para aquilo que é trending, vamos conversar aqui com os nossos amigos no Facebook. Aliás, estamos no Facebook, mas aqueles que fazem os comentários. Temos um comentário do Manel Orner que diz que fala da presença americana no Afeganistão e diz que agora querem começar outro conflito no Congo. O comentário do Manel Orner aqui no Facebook. Moisés Graciano em Nampula faz questão de marcar presença e diga-se que o Moisés Graciano é aqui pelo Twitter, pelo Facebook, considerado um dos que partilham a nossa emissão. Johannes Zacarias Benjamin diz boa tarde, está na Beira, Moato Muno, em Moçambique, e diz que o problema da Igreja Universal é complicado, e diz isso porque teve um amigo que foi burlado 70 mil meticais, e coloca uma pergunta aqui, diz: resta saber se é igreja ou negócio, pedimos paz em todo mundo, não burla nas igrejas. Johannes Zacarias, na Beira, Moçambique. O Chieto Bengo TV diz que João Soares, político português. Bom, é uma partilha que um dos nossos amigos faz aqui, que é o Chieto Bengo TV, que partilha uma notícia de um jornal, creio que é um jornal português ou angolano, porque não tem muito detalhe em relação à fonte, mas fala sobre política de Angola. O Nelson dos Santos Matussi diz que está na Matola, em Moçambique. John Embaixador Kimbelli comenta a partir de Wiz, concretamente em Kimbelli, diz que nota algumas falhas na transmissão. Amigo John Embaixador, vamos ver o que é que está de facto a acontecer com essas falhas, e o amigo John sabe que nós queremos chegar em perfeitas condições. O Rui Mauawa da FG está preocupado diz que está preocupado com o novo álbum do antigo presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, que bom, ele fala de concreto do julgamento das dívidas ocultas que vão iniciar na segunda-feira. Ele chama isto de novo álbum e quer assistir ao vivo, e diz que é uma pena que não comprou o bilhete de ingresso. A imprensa internacional, como nós, Voz da América, e a imprensa moçambicana vão certamente iremos certamente procurar trazer as incidências deste julgamento para que o amigo Rui Mauawa e outros interessados na justiça acompanhem a par e passo aquilo que é o decorrer deste julgamento, que, tal como na reportagem do William Mapote diz, vai ter início na próxima segunda-feira. São 19 arguidos. Há ainda questionamentos relativos à não presença de algumas figuras que participaram deste processo, como o antigo ministro das Finanças e também antigo deputado moçambicano Manuel Chang. Abdul João está em Nampula, Moçambique. Pergunta se é verdade que os culpados de dívidas ocultas vão ser julgados. Se acontecer, eu vou julgar isso um milagre.
ceticismo de muitos também em relação a isto. O Abdul João não é o único, temos entrevistado pessoas que também manifestam esta mesma indecisão, que não sabem muito bem o que é que vai acontecer neste julgamento. Nós temos uma função que é reportar o que acontece. O julgamento acontece lá nos tribunais e nós reportamos e trazemos também os comentários daqueles que são especialistas. Luís Cibola, saudações a partir de Canfumo, Maputo, que é a capital de Moçambique. Nito Polacha, ligado ao partido de Malema, em Nampula, e diz 100% boa tarde. E também coloca ali um sinal que é tipo silêncio. Creio que o nosso amigo não quer comentar certas situações. E o Silvestre Soares faz questão de recordar alguns dos nomes que usávamos no início deste Washington Fora de Horas, que é o Amâncio Manning Nice e a Ana era Ana Boeda Fish. Depois, quando saímos dos estudos por causa da Covid, perdemos as nossas equipas, entre aspas, porque essas equipas um dia voltarão. Diz boa tarde, a redação informativa do Washington Fora de Horas. Saudações a partir de Lisboa. O Silvestre, onde é que andou? Essa é a pergunta que não cala. Vamos voltar às notícias e no último segmento teremos uma vez mais os comentários dos nossos amigos aqui no Facebook. Voltando às notícias, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse na quinta-feira, que é hoje, que se está a formar uma resistência talibã no vale de Panjshir, no Afeganistão, liderada pelo vice-presidente Ayatollah Saleh e Ahmad Massoud, filho do famoso combatente anti-talibã. Os talibãs não controlam todo o território do Afeganistão, disse Lavrov, que reiterou também o seu apelo a um diálogo inclusivo envolvendo todos os atores políticos do Afeganistão para a formação de um governo representativo. O Vale Panjshir, a nordeste de Cabul, é conhecido pelas suas defesas naturais. De acordo com imagens partilhadas nos meios de comunicação social, Saleh e Massoud, o filho do combatente anti-talibã Ahmed Shah Massoud, estão a reunir um movimento de guerrilha para enfrentar os talibã. Moscou tem sido cautelosamente otimista acerca da nova liderança em Cabul e procura contactar os militantes no esforço para evitar que a instabilidade se espalhe para os estados vizinhos e repúblicas soviéticas. Aliás, uma das notícias que passamos também relativas ao Afeganistão tem a ver com as investidas do Talibã em Cabul, que procurou reunir com antigas figuras do governo afegão, incluindo o ex-presidente Hamid Karzai e Abdullah, uma figura importante nas negociações da coligação para a pacificação do país e que também trabalhou com o auto-exilado presidente Ashraf Ghani. Sobre o Afeganistão, a Voz da América tem estado a seguir nas suas várias plataformas, incluindo nas suas várias línguas, as mais de 40 línguas que temos aqui usado. O português destaca também a cobertura do Afeganistão, a nossa página da redação central, que é o VOA News, tem também uma cobertura exaustiva sobre a situação no Afeganistão. Vamos seguindo e vamos partilhando com a nossa audiência. O último segmento tem a ver com o trending e também aquilo que chamamos de avisos à comunidade da Voz da América. Hoje é o Dia Mundial da Humanidade, um dia que foi designado em memória do ataque à bomba a 19 de agosto de 2003 ao Canal Hotel em Bagdade, no Iraque, matando 22 pessoas, incluindo o chefe da ajuda humanitária no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro. Em 2009, a Assembleia Geral das Nações Unidas formalizou o dia como Dia Mundial da Humanidade. A cada ano, o Dia Mundial da Humanidade enfoca um tema, reunindo parceiros de todo o sistema humanitário para defender a sobrevivência, o bem-estar e a dignidade das pessoas afetadas por crises e para a proteção dos trabalhadores humanitários. Este ano, as Nações Unidas destacam o custo humano imediato da crise climática, pressionando os líderes mundiais a tomar medidas climáticas significativas para as pessoas mais vulneráveis do mundo. Aliás, esta questão das mudanças climáticas, que tem a ver em parte com o aquecimento global, acaba muitas vezes afetando aqueles que não são os poluidores. Exemplo disso é a cidade moçambicana da Beira. Vamos agora às informações
de utilidade para a nossa audiência esta semana. Já amanhã, no Angola Saúde em Foco, vamos falar sobre as doenças que afetam os nossos pés, de infecções, já fungos. Muitos são os problemas que podemos prevenir ou, pelo menos, saber como tratar. Para participar, envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, o +1 202 251 9466, ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Envie o seu número e nós faremos questão de ligar para si. Amanhã, o programa aqui na Voz da América será com a doutora Nádia Camate, em conversa com a Mayra de La Salette. Eu estarei noutra semana. No website da Voz da América, o www Voa Português, o conteúdo que está a chamar mais atenção é IURD, Igreja Universal do Reino de Deus Brasileira em crise com perda de fundos de Angola. A Igreja Universal do Reino de Deus vive uma crise no Brasil, desde que a sucursal de Angola vem enfrentando denúncias e expulsões de membros brasileiros. Pode ler mais em www.voaportugues.com. E naquilo que é destaque nas notícias internacionais no dia de hoje, no Google, Eternals é o tópico popular na pesquisa deste 19 de agosto. Isto porquê? Porque o trailer final de Eternals da Marvel já está disponível, revelando um pouco mais sobre os heróis, escreve CNET.com, que explica a história do filme. A raça alienígena imortal chegou à Terra há 7.000 anos para proteger os humanos dos seus homólogos malignos, conhecidos como Deviants. Segundo CNET.com, o trailer dá uma olhada nessas criaturas monstruosas e explica porque os internos não interferiram em Thanos. É mais uma aventura da Marvel que promete bater recorde de vendas de bilheteira, mesmo nesses tempos da Covid-19. As salas de cinema, que algumas acabaram fechando definitivamente e outras vão sobrevivendo, e enquanto isso vamos alimentando o gosto por esta sétima arte através do sistema de streaming, que alguns dizem que é cinema sim, mas não chega lá porque queremos ver a tela grande, e os que podem ainda conseguem os aparelhos que dão várias dimensões. Vamos marcar o ponto final a este nosso Washington Fora de Horas, falando aqui com os nossos amigos internautas. Uma delas é a Ana Guedes, que diz que saudações a todos, excelente quinta-feira para todos que seguem a Voz da América. O Sampaio diz que, de novo, com essa novela das dívidas ocultas, a justiça em Moçambique só funciona para ladrões de patos e galinhas, mas esses tubarões duvido. Eu que escrevo o Sampaio. O Idris Mamad está em Nampula, não faz um comentário, mas saúda. O Ermito Diniz Cumbani, saudações à Voz da América, ligado de Nampula, Moçambique, que marca a atualidade, o combate ao terrorismo e o julgamento das dívidas ocultas. Concordamos, são os tópicos de destaque nos últimos dias em Moçambique. E também temos como último comentário de Chieto Mbengo, que diz: faz promoção do seu canal. É um canal que partilha todas as notícias de fontes que eles encontram e partilham neste canal, que é o Chieto Mbengo TV, que está na Alemanha. Obrigado por partilhar os nossos conteúdos aqui da Voz da América, as notícias que nós passamos. E com esta nota, marcamos mesmo o ponto final a este Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel. O João Santa Rita aqui estará amanhã para mais um Washington Fora de Horas, e ele começa de uma forma clássica, tem os seus jornais e faz a resenha da imprensa americana do dia. Até amanhã, estarão com o João Santa Rita. Eu voltarei logo para a emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 17 da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Boa tarde, continuação de uma ótima